Olá, o ser humano é um dos poucos animais que tem a capacidade de distinguir cores. Dentro de um espectro visível de cor, ele consegue distinguir essas cores. Vocês devem estar estranhando essa imagem estar em preto e branco. Popularmente nós chamamos preto e branco, mas isso é uma escala de cinzas, que vai do branco, que é a cor mais intensa, ao preto, que é a cor menos intensa. A questão de luz e sombra, a questão de luz e escuridão. Então, o que acontece? Entre uma e outra tonalidade, nós temos graduações. Essa graduação de cinza, essa escala de cinza, é a forma como o olho capta a luz. Nós vimos que na primeira aula que o olho ele capta a cor através de células que nós chamamos de cones. A luz e a sombra é captada pelos bastonetes. E alguns animais têm mais bastonetes, outros animais, os cones não são ligados ao nervo óptico, como é o caso dos felinos, que nós vamos estar vendo agora. Mas por que a gente está falando em preto e branco? Vamos botar colorido? Então observe o seguinte, nós temos a capacidade de distinguir os objetos pelas cores. Vocês podem observar aqui, esse é um quadro que eu pintei, traz um pedacinho dos arcos da Lapa, então dá para distinguir a arcada da lua aqui em cima, o buraco aqui do aqueduto. Nós conseguimos distinguir cores, assim como nós conseguimos distinguir essa paisagem aqui, onde eu pintei duas girafas, tem aqui o sol, tem aqui uma graduação, aqui eu tenho cores frias, a noite é um pouco fria, e temos cores quentes, que é o do amarelo, laranja e vermelho. Então essas são as nuances. Por que é fundamental falarmos de cores? Porque numa apresentação ela pode causar um erro de leitura, que nós chamamos de camuflagem. Nós vamos estar vendo inclusive isso no reino animal. E vai ser bem interessante. Essa aula é fundamental para nós entendermos o uso correto das cores numa apresentação, ok? Então vamos ver como fica. Nosso olho é capaz de captar mais de 16 milhões e meio de cores. Vale lembrar que dentro desse espectro de cores, em cada cor, cada matiz, podemos observar variações das mais claras até as mais escuras. Mas isso tudo é apenas a luz visível, aquela que nós podemos captar. Basicamente, existem dois tipos de cores primárias. As cores primárias de pigmento ou de tinta são chamadas de cores subtrativas, também chamado na terminologia da computação e da indústria gráfica de CMYK. Essas cores, ciano, magenta, amarelo e preto, o K é tirado da palavra black, é aquelas cores que nós aprendemos na escola, aquela brincadeira de misturar o amarelo com o azul para dar verde. Aí entra a função da cor preta, é uma cor muito importante porque ela vai graduar essa cor. Se você misturar azul com amarelo, dá verde. Adicionando um pouco de preto, ele fica um preto mais escuro, um preto mais forte. As cores primárias de luz são chamadas de cores aditivas. E no terminologia da computação e do audiovisual, é chamado de padrão RGB. São as cores que vemos nos smartphones, monitores de computadores, televisão e em projeções. Se ligarmos cada uma por vez, teremos uma cor. Se ligarmos duas, criamos uma cor mais clara. E se ligarmos tudo, ficará branco. RGB vem de red, vermelho, green, verde, blue, azul. Tanto o padrão RGB, que é a cor aditiva, ou CMYK, que é a cor subtrativa,
podemos graduar a intensidade delas e compor outras. Porém, o que vemos numa imagem em um monitor de vídeo poderá ser diferente na hora da impressão. Vamos recordar nossa primeira aula. A emissão de luz e cor pode ser o sucesso ou o fracasso de sua apresentação. Nós vemos a questão dos ambientes de projeção. Escala de cinzas é o nome correto para o que chamamos de preto e branco, popularmente preto e branco. Você pode verificar que a primeira imagem ela está colorida, a segunda está em escala de cinza, e preto e branco é essa terceira imagem, onde você tem um fundo branco e a cor preta que dá o destaque da imagem. Podemos identificar com certa precisão esse tigre que se encontra camuflado na relva. Sua cor e textura de pele pode ocultar por algum tempo, ainda assim será visível para um ser humano. A grande maioria dos animais não possuem células de cor. Nós vimos as células cones. Isso torna difícil a leitura de uma camuflagem. Os felinos como o tigre, no entanto, têm sua visão baseada em luz azul e amarela. As células bastões dos gatos não se conectam de forma direta com o nervo ocular. A facilidade que eles têm para ver uma radiação que nós não conseguimos perceber. A facilidade que eles têm, por exemplo, para ver à noite. Um problema na visão humana é a chamada dicromatopsia ou daltonismo. As cores parecem camuflar e geram problemas de leitura de alguma coisa. Do lado esquerdo da imagem, nós temos a visão habitual e do outro, como o daltônico pode ler. Eu vou me estender um pouco neste item, neste slide. Nos demais, apenas falarei o suficiente. Primeiro plano é o objeto da sua apresentação, é aquilo que vai ficar em evidência. Chamamos primeiro plano também pelo inglês foreground. O segundo plano é o seu palco, o seu assunto secundário ou nenhum assunto. É o menos importante nesse caso. Eu estou falando de apresentação. Geralmente o segundo plano, em uma filmagem, uma peça de teatro, ele ajuda a contar a história. Numa apresentação ele atrapalha. Note nos slides da esquerda, o fundo, segundo plano, uma bola preta e o fundo branco, sendo essa bola preta o destaque. No quadro da direita, a cor é invertida. O fundo preto é o segundo plano e a bola branca é o assunto, é o primeiro plano. Então vamos conversar sobre os outros. Se nós usarmos apenas 50% do preto, ou seja, um cinza intermediário, como já disse, cinzas são diferenças, graduações entre o preto e o branco, usando o branco como contraste. Vamos usar esses mesmos 50% do cinza, tendo o preto como contraste. Tons de vermelho são cores fatigantes, cansativas. Vermelho e magenta são cores quentes, mas são camufláveis, de difícil leitura. Tons de verde, por conta de ser claro e escuro, são razoáveis. Tons de verde e amarelo são fatigantes, são camufláveis, então fica difícil de leitura. Tons de azuis são inadequados, é uma cor inadequada para apresentação quando misturada com ela própria. Azul e ciano é um contraste aceitável, dependendo se o azul for mais escuro que o ciano. O ciano é o que muita gente chama de azul turquesa ou azul claro, mas não é não. O nome técnico é ciano. Verde claro e ciano são cores frias, totalmente legíveis, camufláveis. Amarelo e laranja tem um contraste razoável, dependendo da projeção você até pode perder a leitura. Amarelo e branco só é bom numa salada com ovo, porque isso aí é cansativo. Amarelo e branco são cores ilegíveis. E o que ocorre com os textos? Essa tabela
é apenas ilustrativo. Note que em algumas células é possível distinguir a letra entre o foreground e o quadrinho que passa a ser o background, primeiro plano e segundo plano. E em outras, some tudo ou nem dá para ler nada, a famosa camuflagem. Nesse detalhe, apenas com preto, branco e escala de cinza, as extremidades marcadas com círculo vermelho são mais legíveis. Existe aqui um contraste perfeito. Na dúvida sobre sua apresentação, o simples é mais eficiente. Escolha preto e branco. O uso de cores deve ser sempre feito com muita parcimônia, muita prudência. Se pensarmos bem, é sempre bom uma cor bem escura com uma cor bem clara. As minhas recomendações são: um dos planos precisa ser bem claro, o outro plano precisa ser bem escuro. Nunca pense em meio tom entre claro e escuro, principalmente se você estiver trabalhando a apresentação. Isso fica muito bem em pinturas, em desenhos, mas não fica bom em apresentação. Nunca use tons de uma mesma cor para os dois planos. Nós vimos, por exemplo, a questão do azul claro com o ciano, o amarelo com o branco e outras cores. Você tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Procure ser bem simples em sua apresentação. Eu vou dar agora um exemplo de alguns absurdos que eu já testemunhei e que eu estou reprisando aqui. Não vou dar o nome do restaurante, mas em uma demonstração me apresentaram dessa forma. A desculpa de que o amarelo e vermelho são cores que incentivam a alimentação foi horrível. Foi meia hora de apresentação desse jeito. Observa essa apresentação que foi feita de um mercado, um supermercado. São cores com tons diferentes. Isso se torna a leitura fatigante. Qual era a proposta? Fazer a divulgação do mercado, mas só que não foi compreensível, porque as pessoas não estavam atentas ao supermercado, estavam atentas aos produtos que estavam inseridos ali. E esses produtos poderiam ser encontrados na concorrência. Esse tipo de apresentação é simplesmente dispensável. É bonitinho para algumas coisas, mas se for projeção a longa distância, a uma média distância, que requer um público, não vale a pena. Quer usar o degradê, também conhecido como gradiente. Nós vimos nessa aula que as cores são fundamentais para a apresentação. Vimos que algumas cores podem causar erros de leitura, podemos ter dificuldades quanto à emissão dessas luzes, da luz-cor na apresentação, numa projeção. E isso é uma coisa ruim, porque, por exemplo, você pode ter um cliente em potencial e ele ter, por exemplo, daltonismo. E se ele não compreender, você vai perder o cliente. Isso é uma coisa que é chato e tem que tomar cuidado. Na próxima aula, eu vou estar encerrando o primeiro módulo, que é o módulo de fundamentos. Eu vou estar trabalhando a questão das imagens. Tem pessoas que vão colocar a imagem numa apresentação e coloca de forma equivocada, coloca de forma errada. Isso é uma coisa que nós vamos estar vendo na próxima aula. Então, até lá. E aprendem a pintar. Até lá.